Richard Wurmbrand nasceu em 24 de março de 1909 em Bucareste, capital da Romênia, em uma época em que a Europa ainda estava marcada pelas consequências da Primeira Guerra Mundial. Filho de uma família judia, cresceu em meio às incertezas de uma sociedade em transformação e com a marca de uma infância difícil. Seu pai morreu quando ele ainda era pequeno, deixando a família em uma situação de fragilidade emocional e econômica. Ainda jovem, Richard experimentou as dores de um lar incompleto, o que lhe trouxe inquietações existenciais profundas. Durante a adolescência, tornou-se um jovem intelectual, questionador, interessado em filosofia, literatura e política. Buscou sentido na vida através de livros, teorias e ideologias, mas nenhuma delas trouxe paz ao seu coração. Passou a se envolver com o comunismo, que ganhava força entre os jovens de sua geração, acreditando que ali poderia encontrar uma resposta para as injustiças sociais que presenciava. Contudo, essa ideologia não satisfez sua alma sedenta de verdade. No fundo, havia um vazio que nada conseguia preencher. Foi nesse contexto que, em meio à busca incessante por sentido, Richard teve um encontro com o Evangelho de Cristo. Um cristão humilde, um simples sapateiro, foi o instrumento usado por Deus para apresentar-lhe as Escrituras. Ao receber um Novo Testamento e ao ler os Evangelhos, Richard foi profundamente impactado pela pessoa de Jesus Cristo. A mensagem da cruz tocou seu coração de maneira tão forte que sua vida nunca mais seria a mesma. Convertido ao cristianismo, Richard abandonou sua antiga visão de mundo e passou a viver inteiramente para servir ao Senhor. Pouco tempo depois, sentiu o chamado ao ministério pastoral. Ao lado de sua esposa, Sabina, que também havia se convertido e abraçado a fé cristã, Richard iniciou uma caminhada marcada pela entrega e pelo amor a Deus. O casal passou a dedicar suas vidas ao evangelismo, especialmente entre judeus e pessoas intelectualmente céticas, já que Richard possuía um talento notável para o ensino e a argumentação. Era um homem culto, falava várias línguas, o que lhe permitia dialogar com estrangeiros e alcançar pessoas de diferentes contextos. Seu ministério, contudo, seria radicalmente desafiado com a chegada do regime comunista ao poder na Romênia após a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, as tropas soviéticas ocuparam o país, estabelecendo uma ditadura brutal que buscava eliminar qualquer influência religiosa, substituindo-a pela ideologia ateísta do Estado. Igrejas foram fechadas, líderes cristãos perseguidos e muitos pastores foram obrigados a se submeter ao controle do governo. Nesse cenário de opressão, Richard tornou-se uma voz profética e corajosa. Em 1945, durante um grande congresso de líderes religiosos em Bucareste, quando muitos estavam cedendo e elogiando o regime comunista, ele se levantou diante de milhares de pessoas e declarou que a Igreja de Cristo não podia ser subserviente a nenhum governo, mas deveria permanecer fiel apenas a Jesus. Essa ousadia marcou o início de uma longa trajetória de perseguição. Richard e Sabina foram constantemente vigiados pela polícia secreta, ameaçados e pressionados a abandonar a fé. Porém, em vez de se calarem, intensificaram o trabalho clandestino de evangelização. Reuniam pequenos grupos de cristãos em casas secretas, distribuíam Bíblias contrabandeadas e pregavam em segredo, mesmo sabendo que cada reunião poderia significar prisão ou morte. O preço dessa fidelidade viria logo. Em 1948, Richard foi preso pela primeira vez. Sem julgamento justo, foi jogado nas terríveis prisões do regime comunista, onde passaria 14 anos de sua vida, dos quais 3 em confinamento solitário. Ali, iniciou uma das histórias mais marcantes de sofrimento e perseverança da fé cristã do século XX. Na escuridão das celas, submetido a torturas inimagináveis,
Richard descobriu o que significa carregar a cruz de Cristo em sua forma mais literal. Os carcereiros buscavam quebrar sua mente, humilhar seu corpo e destruir sua fé. Ele era espancado, queimado com ferro em brasa, forçado a permanecer acordado por dias, submetido a choques elétricos e humilhações constantes. As paredes das celas muitas vezes ecoavam os gritos dos torturados, mas também, nas palavras de Richard, ressoavam os cânticos de louvor que os prisioneiros entoavam baixinho, arriscando a própria vida para adorar ao Senhor. No entanto, mesmo em meio a tanto sofrimento, sua fé não foi abalada. Richard afirmou mais tarde que a presença de Cristo era mais real naquelas celas do que em qualquer templo. Ele costumava compor sermões em sua mente e pregá-los no silêncio, sabendo que jamais seriam esquecidos, pois os depositava na eternidade. Ele mesmo dizia: sozinho na cela, com minhas correntes nos pulsos, eu via Cristo mais claramente do que nunca, como se estivesse comigo. Esse testemunho de resiliência não apenas sustentou sua alma, mas inspirou inúmeros outros prisioneiros que, ao vê-lo resistir sem negar sua fé, encontraram forças para permanecer firmes. Sabina, sua esposa, também não foi poupada da perseguição. Ela foi presa e enviada para trabalhos forçados, sendo obrigada a construir estradas em condições desumanas. Ainda assim, mesmo em sofrimento, não deixou de proclamar Cristo. O casal se tornou um exemplo vivo de que a fé em Jesus é mais forte que qualquer sistema opressor. Assim se iniciava a longa via dolorosa de Richard Wurmbrand, um pastor que preferiu a prisão, a dor e as cicatrizes a negar seu Senhor. A prisão de Richard Wurmbrand não foi apenas um aprisionamento físico, mas uma tentativa cruel de apagar sua identidade e destruir sua fé. Os guardas sabiam que ele era um pastor cristão influente e faziam de tudo para arrancar dele qualquer declaração de renúncia ao Evangelho. Em sua cela, ele era mantido constantemente sob vigilância e, em muitos momentos, privado de qualquer contato humano. Passava dias inteiros sem ouvir uma voz, vivendo apenas com o som dos próprios passos e com as memórias que guardava em seu coração. Para suportar a solidão, Richard recitava mentalmente trechos das Escrituras que havia decorado antes de ser preso. Sem uma Bíblia em mãos, a palavra de Deus viva em sua mente era sua fonte de sustento. Cada versículo era como um banquete espiritual no meio da fome e da dor. Ele mesmo contou em suas memórias que era capaz de pregar centenas de sermões completos, elaborados apenas na mente, e os oferecia a Deus como sacrifício espiritual. Quando os guardas percebiam que ele estava orando, interrompiam as orações com golpes, dizendo-lhe para parar de falar com alguém que não existia. Richard, com calma, respondia que estava conversando com aquele que estava mais presente do que os próprios carcereiros. Isso enfurecia seus algozes, mas fortalecia ainda mais sua convicção. A cada sessão de tortura, os soldados tentavam fazê-lo entregar nomes de outros cristãos que participavam de atividades clandestinas, mas ele jamais cedeu. Preferia suportar a dor a colocar seus irmãos em risco. Havia dias em que era arrastado para salas de interrogatório, onde ficava horas sob espancamentos brutais, até perder a consciência. Em outras ocasiões, era obrigado a permanecer nu em celas congelantes durante o inverno rigoroso, como forma de quebrar sua resistência psicológica. Apesar de tudo, Richard sempre encontrava uma maneira de transformar o sofrimento em oração. Ele dizia que nas prisões havia aprendido a agradecer a Deus, não apenas pelas bênçãos, mas também pelas dores, pois elas o aproximavam de Cristo. Sua esposa, Sabina, em sua própria provação, também testemunhava de maneira extraordinária. No campo de trabalhos forçados, onde as mulheres eram obrigadas a carregar pedras, cavar buracos e suportar insultos constantes,
Ela se tornou uma fonte de esperança para as companheiras. Mesmo enfraquecida pelo esforço físico, cantava hinos silenciosamente e compartilhava discretamente palavras de encorajamento. O casal Wurmbrand se tornava, assim, um farol de fé em meio à escuridão da opressão. Anos depois, quando finalmente foi libertado após uma das fases de prisão, Richard voltou para casa, marcado pelas cicatrizes, com o corpo debilitado, mas com o espírito inabalável. Contudo, sua liberdade foi curta. Em 1959, ele foi preso novamente, acusado de continuar pregando e evangelizando em segredo. Essa segunda prisão foi ainda mais longa e dolorosa, pois ele passou 12 anos nas mãos da polícia secreta, totalizando 14 anos de encarceramento. Durante esse período, a tortura psicológica foi intensificada. Os guardas o mantinham em silêncio absoluto, sem contato humano por anos, uma experiência que leva muitos à loucura. No entanto, Richard transformou o confinamento em comunhão. Ele orava pelos seus torturadores, amava aqueles que o odiavam e buscava enxergar em cada golpe um reflexo do sofrimento de Cristo. Uma de suas declarações mais conhecidas dizia que podia amar os comunistas, embora rejeitasse o comunismo. Esse amor pelos inimigos, praticado em circunstâncias tão extremas, é um dos maiores testemunhos de sua vida. Enquanto isso, fora das prisões, Sabina lutava bravamente pela sobrevivência, cuidando do filho do casal e mantendo acesa a chama da fé. Ela não sabia se um dia voltaria a ver o marido vivo, mas nunca deixou de interceder por ele em oração. Ao mesmo tempo, continuava ajudando cristãos perseguidos, mesmo sob constante vigilância. A família vivia sob pressão e medo, mas encontrava refúgio no Senhor. Richard relatava que havia momentos de comunhão espiritual entre os presos que se tornaram eternos em sua memória. Mesmo separados por celas, os cristãos batiam códigos nas paredes para se comunicar, recitavam versículos decorados e oravam juntos em silêncio, conscientes de que a unidade do corpo de Cristo transcendia qualquer barreira física. Essa rede secreta de fé, dentro das prisões comunistas, era como uma igreja invisível, sustentada apenas pela presença real de Deus. A cada ano que passava, Richard se tornava mais debilitado fisicamente, mas mais fortalecido espiritualmente. Seu corpo carregava as marcas da violência, cicatrizes de queimaduras, ossos fraturados, dentes arrancados, mas sua alma se mantinha firme. Ele dizia que a dor não era comparável à glória que o Senhor reservava para aqueles que permanecem fiéis. Quando finalmente foi libertado em 1964, após intensas pressões internacionais e o pagamento de um resgate por missões cristãs do Ocidente, Richard emergiu da prisão como um verdadeiro mártir vivo. Muitos esperavam encontrar um homem destruído, mas, apesar da fragilidade de sua saúde, ele surpreendia com a força da sua mensagem. Logo se tornou porta-voz dos cristãos perseguidos em todo o mundo, denunciando as atrocidades cometidas pelos regimes comunistas contra a Igreja. Sua história começou a inspirar milhares de pessoas e seu testemunho deu origem a um dos movimentos mais importantes de apoio à Igreja Sofredora, conhecido como Missão à Voz dos Mártires. O sofrimento que havia sido imposto para silenciá-lo acabou servindo para multiplicar sua voz. Richard Wurmbrand tornou-se símbolo da resistência cristã diante da perseguição e exemplo vivo de que nenhuma prisão pode apagar a luz do Evangelho. Quando Richard Wurmbrand foi libertado em 1964, depois de 14 longos anos de prisão e tortura, muitos pensaram que ele jamais teria forças para prosseguir em qualquer ministério. Seu corpo estava debilitado, os pés apresentavam feridas permanentes devido às correntes e espancamentos, e sua saúde geral era frágil. Contudo, sua alma estava ainda mais firme do que antes. O regime comunista acreditava que havia quebrado aquele pastor,
mas na verdade apenas havia refinado sua fé e fortalecido sua convicção de que Cristo é digno de toda fidelidade. Sua libertação só foi possível graças à intervenção de organizações cristãs internacionais que pagaram um valor em resgate ao governo romeno, garantindo assim sua saída do país. Antes de partir da Romênia, Richard e Sabina tiveram que tomar uma decisão dolorosa: deixar para trás muitos irmãos que ainda estavam presos ou sob vigilância. O coração deles ardia ao pensar nos cristãos que permaneceriam em sofrimento, mas compreenderam que sua missão no Ocidente seria dar voz a esses que não podiam falar. Assim, em 1965, Richard, Sabina e o filho do casal, Mihai, conseguiram deixar a Romênia e foram para a Noruega e depois para a Inglaterra. A partir dali, iniciou-se uma nova fase do ministério de Wurmbrand, uma fase de testemunho público e mobilização da Igreja Mundial. Pouco tempo após sua chegada ao Ocidente, Richard foi convidado a testemunhar perante o Senado dos Estados Unidos. No momento em que entrou na sala, causou profundo impacto. Suas roupas escondiam cicatrizes, mas ele fez questão de mostrar ao comitê as marcas deixadas pela tortura. Tirou a camisa e exibiu um corpo cheio de feridas, narrando com voz firme que aquelas cicatrizes eram resultado da sua fidelidade a Cristo e da brutalidade do regime comunista. Suas palavras ecoaram como um grito profético, denunciando os horrores que aconteciam a portas fechadas, atrás da cortina de ferro. O testemunho de Wurmbrand não apenas chocou, mas também despertou uma consciência global sobre a realidade dos cristãos perseguidos. Ele deixou claro que a perseguição religiosa não era algo do passado, mas uma tragédia presente e contínua que clamava por resposta. A partir desse momento, sua vida tornou-se um instrumento de mobilização internacional. Richard começou a viajar pelo mundo, pregando em igrejas, universidades, conferências e parlamentos, levando sempre a mesma mensagem: a igreja perseguida precisa ser lembrada, apoiada e fortalecida. Seu carisma e sua autoridade moral eram indiscutíveis. Não falava como um teórico ou um observador distante, mas como alguém que havia provado na pele as marcas do sofrimento por Cristo. Essa autenticidade tocava corações e levava multidões às lágrimas. Foi nesse contexto que surgiu a fundação de um movimento que marcaria a história: a Missão A Voz dos Mártires. Criada inicialmente para sustentar financeiramente e espiritualmente cristãos perseguidos nos países comunistas, a missão cresceu até se tornar uma das principais organizações mundiais de apoio a cristãos em sofrimento. Richard e Sabina viajaram incansavelmente, recolhendo recursos, distribuindo Bíblias em países fechados e mantendo viva a chama da solidariedade entre os crentes. Enquanto muitos líderes cristãos do Ocidente viviam em relativa liberdade, Wurmbrand lembrava constantemente que havia irmãos escondidos em prisões subterrâneas, em campos de trabalhos forçados e em condições desumanas. Ele dizia que esquecer esses cristãos seria negar a própria comunhão do corpo de Cristo. Apesar da intensidade de sua agenda, Richard mantinha uma profunda espiritualidade. Seu tempo de oração era prioridade, e ele insistia que nenhuma atividade pública poderia substituir a intimidade com Deus. As marcas da prisão estavam sempre presentes, tanto em seu corpo quanto em sua mente. Sofria com dores constantes e lembranças das torturas, mas não permitia que isso se tornasse um obstáculo. Pelo contrário, usava cada cicatriz como um testemunho vivo de que Cristo sustenta os seus. Sabina, por sua vez, desempenhava um papel fundamental. Ela não apenas o acompanhava em viagens, mas também falava às mulheres, compartilhando sua própria experiência de sofrimento e encorajando-as a permanecerem fiéis em qualquer circunstância. O casal
tornava-se assim um exemplo de unidade e coragem. Seus testemunhos não eram apenas relatos sombrios de perseguição, mas mensagens cheias de esperança. Richard frequentemente dizia que, embora o comunismo tivesse procurado destruir a fé, nunca conseguiu apagar a luz de Cristo dos corações dos crentes. Ele lembrava que até mesmo dentro das prisões, muitos carcereiros e soldados se converteram ao testemunharem a fidelidade dos cristãos. Essa dimensão missionária de seu ministério se ampliou ainda mais quando publicou um livro que se tornaria clássico: Torturado por Amor a Cristo. A obra, lançada em 1967, foi traduzida para dezenas de línguas e alcançou milhões de leitores em todo o mundo. Nela, Richard narrava com detalhes suas experiências na prisão, descrevendo as torturas, os sofrimentos e, sobretudo, a graça de Deus que o sustentou em cada momento. O livro não era apenas uma denúncia, mas também um convite à reflexão sobre a profundidade da fé cristã. Muitos leitores testemunharam que, ao conhecer a história de Wurmbrand, passaram a levar a sério sua vida espiritual e a valorizar a liberdade religiosa que possuíam. O impacto dessa obra foi tão grande que se tornou referência em estudos sobre perseguição religiosa e marcou gerações de cristãos. Ao mesmo tempo em que denunciava as atrocidades, Richard também pregava sobre o perdão. Uma das marcas mais fortes de seu ministério era a capacidade de amar seus inimigos. Ele declarava abertamente que orava pelos comunistas e que desejava vê-los libertos das amarras da ideologia e conduzidos a Cristo. Esse amor incondicional impressionava, pois não era fruto de teoria, mas de prática vivida nos porões das prisões romenas. Durante os anos seguintes, Richard e Sabina seguiram sua missão com intensidade, mesmo diante de limitações físicas. O casal viveu na Alemanha e depois nos Estados Unidos, sempre ligado à causa da igreja perseguida. Eles não se permitiram viver uma vida de conforto, mas escolheram dedicar cada energia e recurso para os que sofriam. Em cada conferência, em cada sermão, Richard lembrava que não estava falando de uma história distante, mas de uma realidade viva que continuava a acontecer em muitas partes do mundo. Assim, ele tornou-se não apenas uma testemunha, mas também uma ponte entre a Igreja Livre e a Igreja Sofredora, despertando no Ocidente a responsabilidade de agir. O impacto do testemunho de Richard Wurmbrand no Ocidente não pode ser subestimado. À medida que ele e Sabina viajavam de nação em nação, igrejas inteiras eram despertadas para uma realidade que até então muitos desconheciam: a de que milhares de irmãos em Cristo estavam sofrendo por causa de sua fé em países dominados pelo comunismo e em outros contextos hostis ao Evangelho. Richard repetia incansavelmente que a liberdade religiosa não deveria ser tomada como algo garantido e que aqueles que viviam em nações livres tinham o dever de interceder, apoiar e levantar recursos para socorrer os perseguidos. Seu apelo não era baseado em retórica política, mas em experiência de vida. Ele dizia: "Eu vi homens sendo mortos por se recusarem a negar Cristo. Eu estive na escuridão de uma cela onde a única luz vinha da presença de Jesus. Eu não posso me calar." Palavras como essas ecoavam com força, quebrando a indiferença e gerando ações práticas. Foi nesse espírito que a Voz dos Mártires cresceu e se estruturou como organização. Com filiais em diferentes países, passou a coordenar projetos de contrabando de Bíblias, envio de literatura cristã, apoio financeiro a famílias de prisioneiros e até mesmo programas de rádio que transmitiam mensagens de esperança para além da cortina de ferro. O trabalho exigia coragem e criatividade, pois em muitos casos os missionários arriscavam suas próprias vidas para fazer chegar uma Bíblia escondida ou uma carta de encorajamento a um prisioneiro.
Richard considerava cada pequeno gesto uma vitória do reino de Deus contra a tirania do comunismo. Ao mesmo tempo, a notoriedade de seu testemunho gerava também críticas. Alguns diziam que ele exagerava ou que suas histórias eram impossíveis de serem comprovadas. Porém, aqueles que o conheceram pessoalmente e que viram suas cicatrizes sabiam que cada palavra era fruto da realidade mais dura. Além disso, os próprios registros históricos das prisões comunistas confirmavam as atrocidades, ainda que muitos documentos só tenham sido revelados anos mais tarde. Richard não se intimidava com acusações, pois tinha consciência de que sua missão era dar voz aos que não podiam falar. Nos anos 1970 e 1980, o casal continuou ativo, mesmo quando a idade avançava e as dores físicas aumentavam. Richard sofria com problemas de coluna e mobilidade, resultado direto dos maus tratos nas prisões, mas jamais deixou de pregar. Muitas vezes, mesmo sentado ou apoiado em muletas, subia ao púlpito e falava com a mesma paixão de sempre. Para ele, cada oportunidade era um chamado divino para lembrar a igreja livre de sua responsabilidade. Uma das características mais marcantes de suas pregações era a simplicidade com que abordava verdades profundas. Ele não buscava impressionar com eloquência, mas com sinceridade. Suas palavras eram permeadas de exemplos concretos, histórias de prisioneiros, pequenos milagres ocorridos atrás das grades e lições espirituais extraídas da dor. Assim, alcançava tanto intelectuais quanto pessoas simples, sempre transmitindo a essência do Evangelho. Sabina, por sua vez, também se tornou autora de livros, compartilhando sua própria jornada de sofrimento e fé. Sua obra mais conhecida, Sozinha com Deus, descreve os anos em que esteve separada do marido e como a oração e a confiança no Senhor a sustentaram. Juntos, Richard e Sabina se tornaram símbolos vivos de perseverança. Não eram apenas narradores de um drama passado, mas testemunhas de uma fé que permanecia inabalável, mesmo em meio às cicatrizes. Outro aspecto impressionante da vida de Wurmbrand era sua capacidade de perdoar. Ele não alimentava ódio contra os torturadores que quase o mataram. Pelo contrário, dizia que Cristo havia morrido também por eles e que muitos poderiam se arrepender e encontrar a salvação. Esse testemunho era desafiador, pois colocava em prática o mandamento mais difícil: amar os inimigos. Richard afirmava que se alguém conseguisse amar dentro de uma prisão comunista, poderia amar em qualquer lugar. Essa mensagem atravessava fronteiras e tocava os corações dos cristãos no Ocidente, confrontando-os com a superficialidade de sua fé. Enquanto muitos se preocupavam com questões secundárias dentro das igrejas, Richard lembrava que em outros lugares pessoas morriam simplesmente por possuir uma Bíblia. Essa perspectiva trazia um chamado urgente à autenticidade. Ao longo de sua vida, Richard publicou outros livros além de Torturado por Amor a Cristo, como O Pastor Subterrâneo e Com Deus na Prisão, todos trazendo relatos de sua experiência e reflexões espirituais profundas. Essas obras se tornaram referência para líderes e missionários, servindo de manual de encorajamento para aqueles que enfrentam oposição por sua fé. A partir do final dos anos 1980 e início da década de 1990, com a queda do comunismo no leste europeu, muitos acreditaram que a missão de Wurmbrand havia chegado ao fim. No entanto, ele logo destacou que a perseguição não havia desaparecido, apenas mudado de forma e de geografia. Passou a denunciar a situação dos cristãos em países islâmicos radicais e em outras nações totalitárias. Seu olhar profético ia além de um sistema político específico. Ele compreendia que a batalha espiritual contra o Evangelho assume diferentes rostos ao longo da história. Com o colapso do comunismo na Romênia, Richard pôde finalmente retornar ao seu país natal após décadas de exílio.
Foi recebido como herói por muitos cristãos que viam nele um símbolo de resistência e fé inquebrantável. Visitou novamente igrejas, encontrou irmãos que haviam sobrevivido às prisões e se emocionou ao ver uma nova geração de crentes vivendo em liberdade. No entanto, seu coração permanecia inquieto, pois sabia que ainda havia muitos sofrendo em outras partes do mundo. Richard Wurmbrand nunca buscou glória pessoal. Pelo contrário, sempre direcionava a atenção para Cristo e para a igreja perseguida. Ele repetia que seu sofrimento não era maior do que o de tantos outros anônimos que jamais seriam lembrados em livros ou palcos, mas que eram igualmente heróis da fé. Essa humildade marcava sua vida e sua mensagem. Mesmo após alcançar reconhecimento internacional, continuava vivendo de forma simples, dedicando recursos e tempo para a obra missionária. A cada relato, a cada conferência, sua figura franzina e marcada pela dor contrastava com a força de sua voz e a chama ardente de sua fé. Era impossível ouvir Richard sem ser confrontado com a realidade de que seguir a Cristo envolve renúncia, sacrifício e disposição para sofrer, se necessário. Assim, nos últimos anos de sua vida, Wurmbrand consolidou um legado que ultrapassava sua própria biografia. Ele se tornou o porta-voz de milhões de cristãos anônimos que, espalhados pelo mundo, continuam a carregar a cruz em silêncio. À medida que a vida de Richard Wurmbrand avançava e ele entrava em idade mais avançada, a mensagem que carregava em seu coração se tornava ainda mais urgente. Ele sabia que seus dias estavam contados, mas não diminuía o ritmo de sua missão. O que o movia não era ambição pessoal nem desejo de reconhecimento, mas o peso do chamado que havia recebido de Cristo ainda nas prisões romenas. Ser a voz daqueles que não tinham voz. Onde quer que fosse, sua ênfase permanecia a mesma. Lembrar a igreja livre de que existe uma igreja subterrânea que sofre, ora e permanece fiel, mesmo sob as condições mais adversas. Nas décadas finais de sua vida, especialmente nos anos 1990, após o colapso da União Soviética, muitos acreditaram que a perseguição cristã seria algo cada vez mais raro, restrito a episódios isolados. Contudo, Richard insistia em afirmar que a perseguição é parte da vida da igreja em todo tempo e lugar. Ele citava as palavras de Jesus: "Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão", como um lembrete de que o sofrimento pelo Evangelho não é uma exceção, mas uma promessa. Assim, sua voz profética continuava a ecoar em congressos, livros e entrevistas. Ao mesmo tempo, a obra da Voz dos Mártires se expandia para dezenas de países, levando ajuda prática e espiritual a cristãos perseguidos na Ásia, África e Oriente Médio. Richard acompanhava esse crescimento com gratidão, reconhecendo que aquilo que havia começado como um pequeno movimento de denúncia e socorro se tornava um instrumento poderoso de mobilização mundial. Ainda assim, ele nunca se afastou da simplicidade. Continuava a se emocionar ao ouvir testemunhos de cristãos comuns que, ao conhecer sua história, se comprometeram a orar mais fielmente pelos perseguidos. Para ele, a verdadeira vitória não estava em grandes números ou relatórios, mas em cada coração transformado pela realidade da cruz. Sua esposa Sabina permanecia firme ao seu lado, mesmo com a saúde debilitada. O casal envelhecia, mas mantinha a mesma paixão do início. Muitas vezes eram vistos em reuniões de oração, sentados discretamente em bancos de igrejas, intercedendo pelos que sofriam. Para os que os conheciam pessoalmente, era impossível não notar a serenidade que transmitiam. Suas vidas se tornaram um sermão vivo, pregado não apenas em palavras, mas em gestos, olhares e atitudes. Richard costumava dizer que, embora o corpo dele estivesse marcado e enfraquecido, seu espírito continuava a dançar diante de Deus. Essa alegria indestrutível era fruto de uma vida entregue.
Ele jamais reclamava das cicatrizes, mas as apresentava como troféus de Cristo. Quando perguntado se arrependia de algo, respondia que sua única dor era não ter conseguido sofrer ainda mais por amor a Jesus, pois sabia que o sofrimento oferecido a Deus é uma forma de adoração. Essa visão radical da fé chocava muitos, mas também inspirava. Em uma época em que grande parte do cristianismo ocidental se acostumava com o conforto e a superficialidade, Richard representava um chamado de volta às raízes do Evangelho, onde seguir a Cristo significava carregar a cruz. Ele lembrava que o verdadeiro cristão não busca apenas bênçãos, mas está disposto a se sacrificar por amor ao Salvador. Seu testemunho era tanto uma denúncia contra a opressão dos regimes totalitários, quanto um alerta à Igreja Livre, que corria o risco de adormecer em meio à abundância. No fim dos anos 1990, já com mais de 80 anos, Richard diminuiu as viagens internacionais, mas não sua produção escrita e seu envolvimento com a causa. Continuava escrevendo artigos, dando entrevistas e participando de eventos. Sempre acompanhado de Sabina, era recebido com carinho e respeito por comunidades cristãs ao redor do mundo. Em todos os lugares, repetia a mesma exortação: lembrem-se dos presos, como se estivessem com eles na prisão. Essa frase, retirada da carta aos Hebreus, era para ele uma ordem divina, não uma sugestão. A cada vez que proferia essas palavras, sua voz carregava a autoridade de quem havia realmente vivido a experiência da prisão. Sua volta à Romênia, após a queda do comunismo, também se tornou um capítulo especial. Ali, reencontrou irmãos que haviam sobrevivido e viu igrejas florescendo em liberdade. Chorou ao visitar as celas onde havia passado anos e deu testemunho público de que a graça de Deus o havia sustentado. Para muitos romenos, Wurmbrand tornou-se símbolo da resistência da fé contra o ateísmo imposto. Sua figura era reverenciada não por vaidade pessoal, mas porque representava a vitória de Cristo sobre um sistema que tentara calar a igreja. Nesse período, ele e Sabina receberam diversas homenagens, mas sempre desviavam a glória para Deus. Nunca aceitaram ser tratados como heróis no sentido humano, pois diziam que os verdadeiros heróis eram os milhares de cristãos anônimos que haviam morrido sem jamais serem conhecidos. O casal entendia que sua missão era contar a história desses mártires silenciosos, dando-lhes uma voz através de sua própria experiência. Com o avançar da idade, as dores físicas se intensificaram. Richard precisava de cuidados constantes e caminhava com dificuldades, mas mantinha sempre um semblante sereno. Amigos próximos relatavam que sua casa era marcada por um ambiente de paz e oração. Mesmo enfermo, recebia visitantes, aconselhava pastores jovens e continuava a inspirar. Em 2000, Richard enfrentou um período mais delicado de saúde que o levou a depender quase totalmente de cuidados médicos. Ainda assim, quando tinha forças, pedia para ser levado a reuniões cristãs, onde se emocionava ao ver jovens dedicados ao Evangelho. Sua vida se aproximava do fim, mas sua chama permanecia acesa. No dia 17 de fevereiro de 2001, aos 91 anos, Richard Wurmbrand partiu para a eternidade. Sua morte não foi marcada por tragédia, mas por uma serenidade que refletia toda uma vida de entrega. O mundo cristão recebeu a notícia com pesar, mas também com gratidão. Milhares de igrejas lembraram seu testemunho, jornais publicaram sua história e organizações missionárias reafirmaram seu legado. Alguns meses depois, em agosto de 2000, Sabina havia partido antes dele, também em idade avançada, e assim, após décadas de caminhada juntos, o casal foi reunido na presença do Senhor que tanto amaram. A partida de Richard não significou o fim de sua missão, mas a consolidação de um legado eterno.
Seus livros continuam a ser lidos, sua organização segue ativa em dezenas de países e seu exemplo permanece como um chamado à fidelidade. Ele mostrou ao mundo que o cristianismo verdadeiro não é uma religião de conveniência, mas um caminho de entrega e sacrifício. Suas cicatrizes, suas palavras e sua vida continuam ecoando como um hino de fé que desafia cada geração a permanecer firme diante da perseguição. A morte de Richard e Sabina Wurmbrand não encerrou a história do casal, mas a transformou em herança espiritual para gerações futuras. Seus nomes ficaram gravados não apenas nos livros de história, mas também no coração de milhares de cristãos que aprenderam, através deles, o valor da fidelidade até o fim. Logo após a partida de Richard, a Voz dos Mártires reforçou sua missão e ampliou seus esforços, inspirada pelo sacrifício do casal. O testemunho que começou em uma cela fria da Romênia ecoava agora em países de todos os continentes. Missionários arriscavam suas vidas levando Bíblias a regiões fechadas. Igrejas clandestinas recebiam apoio e famílias de prisioneiros eram socorridas com alimentos, roupas e orações. Esse movimento era o prolongamento daquilo que Richard havia iniciado décadas antes, mostrando que uma vida de sofrimento, transformada em testemunho, pode multiplicar frutos incontáveis. A relevância da mensagem de Wurmbrand também se manteve no campo teológico e espiritual. Ele lembrava constantemente que a igreja precisa compreender o significado da cruz, não apenas como símbolo de salvação, mas como chamado para o discipulado. Para Richard, seguir a Cristo envolvia necessariamente disposição para sofrer, perdoar e permanecer fiel, mesmo sob pressão extrema. Seus escritos continuam sendo usados como literatura devocional em muitos seminários, grupos missionários e igrejas. Torturado por amor a Cristo, permanece como um clássico da espiritualidade cristã, desafiando leitores a viverem uma fé autêntica. O que impressiona em seus relatos não é apenas a descrição das torturas, mas a forma como ele sempre ressaltava a presença de Cristo em meio à dor. Essa consciência de que Cristo estava ao seu lado nas celas, que o sustentava quando parecia impossível resistir, é a marca mais profunda de sua mensagem. Em um mundo que valoriza tanto o conforto e a segurança, Richard lembrava que o Evangelho não promete a ausência de sofrimento, mas garante a presença constante de Jesus. Sua vida tornou-se uma prova viva dessa verdade. A continuidade de seu legado também se deu através dos muitos testemunhos que ele inspirou. Missionários que leram seus livros se sentiram chamados a servir em países hostis. Jovens que conheceram sua história decidiram dedicar suas vidas à oração pelos perseguidos. Igrejas inteiras passaram a apoiar financeiramente irmãos que vivem em regiões de risco. O fruto de sua fidelidade se espalhou de maneira silenciosa e poderosa. Além disso, a figura de Richard se tornou uma ponte entre passado e presente. Ele ligava a era dos primeiros mártires cristãos, como os que enfrentaram leões em Roma, com os mártires modernos que enfrentam prisões e execuções em ditaduras e estados religiosos. Ao narrar sua própria experiência, Wurmbrand lembrava que a história da igreja é marcada por sangue e lágrimas, mas também por vitória espiritual. Ele dizia que cada geração de cristãos precisa estar preparada para enfrentar perseguição, pois a fidelidade a Cristo sempre incomoda os poderes deste mundo. Em seus últimos anos, Richard também refletiu muito sobre a unidade da igreja. Para ele, as divisões denominacionais perdiam importância diante do sofrimento. Dentro das prisões, batistas, ortodoxos, católicos e pentecostais oravam juntos, partilhavam o mesmo pão e a mesma dor. Essa realidade o fez defender a importância da comunhão verdadeira, baseada no sangue de Cristo, e não em diferenças secundárias.
A prisão havia lhe ensinado que o que realmente importa é a fidelidade a Jesus, e não as etiquetas que os homens criam. Esse pensamento continua atual e desafia a igreja moderna, muitas vezes fragmentada por debates internos. Richard via a perseguição como uma escola espiritual que purifica a fé. Ele dizia que, nos cárceres, os cristãos aprendiam a amar de verdade, a perdoar sinceramente e a valorizar cada pequeno detalhe da vida espiritual. Um simples versículo decorado se tornava um tesouro, uma oração sussurrada virava banquete, um gesto de solidariedade ganhava peso eterno. Essa perspectiva contrasta fortemente com a superficialidade religiosa de muitos contextos ocidentais, onde a fé é vivida de forma confortável. O legado de Wurmbrand continua sendo um alerta contra esse adormecimento. Sua mensagem é clara. A igreja precisa despertar e estar disposta a enfrentar oposição, pois só assim poderá viver o Evangelho em sua plenitude. Nos anos que se seguiram à sua morte, sua história continuou a ser contada em documentários, biografias e pregações. Museus e memoriais foram erguidos em sua honra, especialmente na Romênia, como forma de preservar a memória da perseguição e das vitórias espirituais que dela surgiram. Contudo, ele jamais buscou ser lembrado por si mesmo. Em seus últimos discursos, sempre repetia que sua vida não deveria ser vista como especial, mas como reflexo da graça de Deus. Dizia que qualquer cristão sustentado pelo Espírito Santo poderia suportar o que ele suportou. Essa humildade o tornava ainda mais inspirador. Uma das frases mais marcantes de Richard era: "Não somos chamados a vencer, mas a permanecer fiéis." Para ele, a vitória da igreja não estava em derrotar sistemas políticos ou regimes, mas em permanecer firme diante da opressão, demonstrando que nada pode separar os filhos de Deus do amor de Cristo. Essa convicção moldou toda a sua vida e permanece ecoando até hoje. A vida de Sabina também merece destaque dentro desse legado. Muitas vezes ofuscada pela notoriedade do marido, ela foi igualmente heroína. Sua coragem, sua disposição de perdoar e sua dedicação às famílias perseguidas a tornaram exemplo de mulher de fé. Após sua morte, mulheres ao redor do mundo passaram a vê-la como inspiração para viverem a fé de maneira corajosa. Juntos, Richard e Sabina representam a força de um casamento firmado em Cristo, capaz de suportar décadas de provação sem perder a esperança. Hoje, o exemplo deles serve de modelo não apenas para pastores e missionários, mas também para famílias inteiras que desejam viver para o Senhor. O legado final de Richard Wurmbrand não pode ser medido apenas em números ou estatísticas. Ele se encontra na chama acesa em cada coração que ouviu sua história e decidiu se comprometer mais profundamente com Cristo. Encontra-se na perseverança da igreja subterrânea, que até hoje resiste em países hostis. Encontra-se também no desafio lançado à Igreja Livre, que precisa acordar de seu comodismo e viver a fé com autenticidade. Richard não foi um herói por suas próprias forças, mas porque permitiu que a graça de Deus o sustentasse até o fim. Seu testemunho é prova de que a fidelidade é possível mesmo nas circunstâncias mais sombrias, porque Cristo é suficiente. Assim, sua vida continua sendo um farol para todos os que desejam seguir o Mestre sem reservas. Quando pensamos na trajetória de Richard Wurmbrand, é impossível não perceber que sua vida representa um elo entre as páginas das Escrituras e a realidade do século XX. Ele viveu de forma tão intensa os princípios do Evangelho que sua biografia parece se confundir com os relatos de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos enfrentavam prisões, açoites e perseguições por proclamarem o nome de Cristo. Richard tornou-se, em sua geração, um testemunho vivo de que o poder de Deus não mudou,
de que o Espírito Santo continua sustentando os que permanecem fiéis e de que a cruz continua sendo central na caminhada cristã. A Romênia de sua juventude já não existe. Os regimes políticos mudaram, as nações se transformaram, mas a essência de sua mensagem continua atual. A Igreja de Cristo jamais será destruída, mesmo diante das mais cruéis opressões. Uma das marcas mais impressionantes de Richard era sua capacidade de transformar dor em esperança. Ele não romantizava o sofrimento, mas o interpretava à luz da eternidade. Quando narrava os anos de prisão, falava das torturas, do frio, da fome, das humilhações, mas sempre ressaltava como a graça de Deus estava presente em cada detalhe. A cela escura se tornava um santuário. Os grilhões se transformavam em lembretes da comunhão com Cristo. E até mesmo os gritos de dor eram acompanhados de cânticos de adoração. Essa forma de enxergar a realidade desafiava profundamente os ouvintes. Muitos, ao ouvirem seus relatos, se envergonhavam de suas próprias queixas diante de problemas triviais. Richard mostrava com sua própria vida que é possível viver uma fé inabalável, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Outro aspecto notável era sua insistência em ensinar o perdão. Em suas pregações, sempre fazia questão de afirmar que não nutria ódio contra os comunistas. Dizia que odiava o sistema, mas amava os homens que o oprimiam. Ele contava histórias de guardas que, ao verem sua firmeza, se aproximaram da fé. E lembrava que muitos torturadores, no fundo, eram escravos de uma ideologia desumana. Ao orar por eles, Richard demonstrava a radicalidade do amor cristão. Essa mensagem de perdão era talvez a parte mais difícil de sua pregação, pois muitos cristãos perseguidos não conseguiam compreender como amar seus algozes. No entanto, a vida de Wurmbrand mostrava que isso não era uma teoria, mas uma prática possível quando a graça de Deus atua no coração humano. Ele costumava repetir que os cristãos podem amar seus inimigos porque Cristo amou primeiro. Essa convicção marcou profundamente todos os que conviveram com ele. Além disso, Richard também era um pensador profundo. Sua formação intelectual e sua paixão pela leitura o tornaram capaz de dialogar com diferentes públicos. Falava com simplicidade para os humildes, mas também sabia argumentar com filósofos e políticos. Em seus escritos, abordava a fé cristã não apenas em termos emocionais, mas também racionais, demonstrando a solidez do Evangelho diante de ideologias contrárias. Ele compreendia que a batalha contra o comunismo não era apenas física, mas também espiritual e intelectual. Por isso, dedicava-se a escrever livros que fortaleciam a convicção dos crentes e ofereciam respostas aos questionadores. Seu estilo de escrita era direto, sincero e cheio de experiências pessoais, o que tornava suas obras ainda mais impactantes. Sua esposa, Sabina, complementava esse ministério com a sensibilidade de uma mulher que conhecia igualmente o peso da perseguição. Suas palestras e livros inspiraram gerações de mulheres a permanecerem fiéis, mesmo em contextos de dor. O testemunho do casal, portanto, não era apenas o de indivíduos isolados, mas o de uma família inteira que viveu pela fé. O filho deles, Mihai, também foi marcado por essa realidade, crescendo em meio a perseguições e testemunhando a fidelidade de seus pais. Essa dimensão familiar do testemunho dos Wurmbrand mostra que o Evangelho não é apenas uma escolha individual, mas um chamado que envolve lares inteiros. Nos anos após a queda do comunismo, Richard foi frequentemente convidado a falar em igrejas romenas. Muitos o recebiam como herói nacional, mas ele fazia questão de rejeitar qualquer glória para si. Apontava sempre para Cristo e lembrava que havia inúmeros mártires desconhecidos, cujas histórias jamais seriam contadas. Para ele, esses eram os verdadeiros heróis da fé.
pois viveram e morreram no anonimato, sustentados apenas pela esperança da eternidade. Essa postura humilde o diferenciava de muitos líderes religiosos que buscavam destaque. Richard vivia de forma simples, mesmo após alcançar reconhecimento internacional. Seu ministério jamais se desviou para interesses pessoais ou financeiros. Tudo o que fazia tinha um único objetivo: glorificar a Cristo e fortalecer a igreja sofredora. Essa integridade foi reconhecida por todos os que o acompanharam de perto. O impacto de sua vida também se refletiu na forma como os cristãos passaram a compreender o conceito de igreja subterrânea. Antes dele, poucos tinham noção da magnitude do sofrimento dos cristãos nos países comunistas. Depois de seus testemunhos, tornou-se impossível ignorar essa realidade. Igrejas do Ocidente começaram a incluir regularmente orações pelos perseguidos, a investir em projetos missionários e a cultivar uma consciência global da comunhão dos santos. Em grande parte, foi Richard quem despertou esse movimento, plantando a semente que continua florescendo. Sua vida é, portanto, um exemplo do poder transformador de um único testemunho fiel. De uma cela escura em Bucareste, nasceu uma mobilização internacional que alcança milhões até hoje. Isso nos lembra que Deus pode usar até mesmo o sofrimento mais terrível para gerar frutos de esperança. Ao olhar para o legado de Wurmbrand, vemos um retrato vivo do que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Não se trata apenas de pregar sermões ou escrever livros, mas de viver de forma coerente com o Evangelho, custe o que custar. Richard viveu assim até o fim, e sua memória permanece como inspiração. Ele não buscou fama, não almejou riqueza, não desejou poder. Sua maior ambição era permanecer fiel ao Senhor que o resgatou. E nisso, ele triunfou, pois sua voz continua ecoando, desafiando a cada geração a tomar sua cruz e seguir a Cristo. A vida de Richard Wurmbrand carrega uma dimensão profética que transcende seu próprio tempo. Ele não foi apenas um pastor romeno perseguido pelo comunismo, mas um mensageiro de Deus para a Igreja Mundial. Sua voz ecoava como um alerta contra o perigo da indiferença e da acomodação espiritual. Ele entendia que o maior risco para a fé não era apenas a perseguição aberta, mas a frieza e o conformismo que dominam corações quando tudo é fácil. Em muitas de suas pregações no Ocidente, lembrava que a liberdade religiosa não deve levar à negligência, mas ao compromisso ainda maior com Cristo. Questionava os cristãos livres, perguntando se estavam dispostos a sofrer por sua fé ou se preferiam um cristianismo superficial. Esse confronto direto incomodava, mas também despertava. Sua própria história era impossível de ser ignorada. Ele não falava por teorias ou por dramatização, mas por experiência vivida em carne e osso. Cada cicatriz em seu corpo era um testemunho que legitimava suas palavras. Ao mostrar as marcas das torturas, não buscava chocar por vaidade, mas revelar a realidade da guerra espiritual em que estamos inseridos. Ele dizia que o corpo da Igreja Global é um só, e quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Por isso, insistia que os cristãos livres têm responsabilidade diante de Deus em relação aos perseguidos. Outra dimensão de sua vida que merece destaque é a forma como ele via a oração. Nas prisões, Richard experimentou o poder da oração como nunca antes. Sem Bíblia escrita, sem congregação, sem louvores públicos, ele encontrou em suas conversas silenciosas com Deus o alimento diário para sobreviver. Orava pelos outros prisioneiros, orava pelos guardas, orava pela igreja livre que desconhecia seu sofrimento. Ele dizia que a oração era como uma chama que não podia ser apagada, mesmo no ambiente mais hostil. Essa convicção o acompanhou até seus últimos dias e se tornou uma das mensagens centrais de sua vida. A oração é a arma mais poderosa do cristão.
Muitas vezes, ao pregar em países livres, pedia que os crentes não apenas doassem dinheiro ou enviem Bíblias, mas sobretudo que orassem diariamente pelos perseguidos. Para ele, a oração atravessava grades, paredes e fronteiras, alcançando lugares onde nenhum missionário podia entrar. Essa ênfase desafiava os ouvintes a reavaliar seu compromisso com a vida de intercessão. Outro aspecto profundo do testemunho de Richard é a forma como ele entendeu a comunhão da igreja. Nos cárceres, experimentou a unidade mais pura entre cristãos de diferentes tradições. Em muitas ocasiões, dividia a cela com irmãos de denominações diversas, e ali desapareciam as barreiras doutrinárias. O que restava era a fé em Cristo e a esperança da vida eterna. Essa experiência o fez denunciar a divisão que via nas igrejas livres, chamando-as a um espírito de unidade maior. Ele dizia que nas prisões ninguém perguntava se você era batista, ortodoxo ou pentecostal. A única questão era se você amava a Cristo. Essa visão marcou profundamente sua teologia prática, tornando-o um embaixador da comunhão cristã. Richard também era um homem profundamente missionário. Mesmo após anos de prisão, nunca perdeu o desejo de evangelizar. Durante sua vida no Ocidente, aproveitou cada oportunidade para falar de Cristo a jornalistas, políticos, acadêmicos e pessoas comuns. Não via barreiras para o Evangelho e sua coragem inspirava outros a fazerem o mesmo. Ele não se deixava intimidar por cargos ou títulos e falava com a mesma paixão diante de um comitê do Senado americano ou diante de uma pequena congregação rural. Sua mensagem era sempre centrada em Cristo crucificado e ressurreto, aquele que deu sentido a toda a sua vida. Essa ousadia evangelística o tornava não apenas uma testemunha de sofrimento, mas também um proclamador incansável da esperança. Ao longo de sua vida, Richard não deixou de refletir sobre o significado do martírio. Embora tenha sobrevivido às prisões, considerava-se um mártir vivo, alguém que havia provado as dores reservadas àqueles que confessam Cristo em meio ao ódio do mundo. Para ele, o martírio não era apenas morrer por Jesus, mas viver cada dia disposto a sofrer por ele. Esse conceito ampliado de martírio desafiava os cristãos comuns a perceberem que cada ato de fidelidade, cada renúncia, cada testemunho diante de adversidades faz parte desse chamado. Ele dizia que o martírio é uma graça especial, concedida por Deus àqueles que ele deseja usar como testemunhas extremas de seu amor. Richard também alertava que o maior perigo não era a prisão, mas a tentação de negar a Cristo para escapar do sofrimento. Em seus relatos, mencionava irmãos que, sob tortura, acabaram cedendo. Mas também narrava como muitos desses, depois, arrependidos, voltavam com lágrimas a confessar a fé. Ele sempre insistia que a graça de Deus é maior que nossas fraquezas e que ninguém está perdido se houver arrependimento verdadeiro. Essa mensagem evitava que os cristãos se enchessem de orgulho ou julgassem os que falharam. Para ele, todos somos frágeis, mas Cristo é fiel para nos restaurar. Sua visão do sofrimento como privilégio também é algo que continua a impactar. Enquanto o mundo vê a dor como desgraça, Richard via como oportunidade de participar dos sofrimentos de Cristo. Ele dizia que as torturas eram terríveis, mas ao mesmo tempo eram momentos em que Cristo se fazia presente de forma tangível. Esse paradoxo do cristianismo de encontrar glória na cruz foi vivido por ele de forma radical. Essa perspectiva se tornou uma lição eterna para a igreja. O sofrimento não é sinal de abandono, mas muitas vezes de comunhão mais profunda com o Senhor. Nos anos finais, quando já não tinha forças para longas viagens, Wurmbrand passou a receber muitas visitas em sua casa. Jovens missionários vinham ouvir seus conselhos. Pastores buscavam sua oração. Líderes queriam aprender com sua experiência.
Ele sempre recebia a todos com simplicidade, nunca como uma celebridade, mas como um servo que apontava para Cristo. Suas últimas palavras públicas continuaram a ser um chamado à fidelidade e à oração pela igreja perseguida. Ele partiu para a eternidade, deixando não apenas uma organização missionária sólida, mas principalmente um exemplo de vida que fala mais alto que qualquer discurso. Seu legado é um convite constante para que a igreja não se acomode, não se esqueça dos sofridos e não deixe de proclamar Cristo mesmo diante das maiores pressões. Richard Wurmbrand mostrou que é possível atravessar o vale da sombra da morte e sair de lá com uma fé mais viva do que nunca. Ao refletir sobre o legado de Richard Wurmbrand, torna-se evidente que sua história não se limita a um capítulo isolado da perseguição cristã na Romênia, mas representa uma janela para compreendermos a realidade espiritual da igreja em todo o mundo. Ele foi um sinal visível de que o Evangelho continua a ser um escândalo para muitos e que aqueles que permanecem fiéis a Cristo inevitavelmente enfrentarão oposição. Sua vida aponta para uma verdade que atravessa os séculos. A cruz é o caminho da vitória, e não há cristianismo autêntico sem disposição para carregar essa cruz. Quando testemunhava em igrejas do Ocidente, Richard frequentemente lembrava que a perseguição não é uma tragédia acidental, mas parte integrante da caminhada cristã. Ele dizia que os cristãos perseguidos não pediam que suas dores cessassem, mas que orássemos para que permanecessem fiéis. Essa perspectiva surpreendia, pois revelava uma fé madura, centrada não em alívio, mas em perseverança. Muitos líderes e congregações foram confrontados com essa realidade e decidiram renovar seu compromisso com Cristo. Ao mesmo tempo, Wurmbrand nunca deixou de enfatizar o papel da esperança. Mesmo nos relatos mais sombrios de tortura e solidão, sempre fazia questão de mostrar como Cristo se revelava presente. Ele contava como ouvia hinos cantados baixinho nas celas vizinhas, como um simples sorriso de um irmão acorrentado podia ser um bálsamo, e como a lembrança de versículos decorados se tornava pão espiritual. Essas pequenas luzes no meio da escuridão eram para ele sinais da vitória de Cristo sobre as trevas. Essa forma de enxergar a vida cristã influenciou profundamente a espiritualidade de inúmeras pessoas. O testemunho de Richard também nos lembra que a fé cristã é comunitária. Embora tenha passado longos períodos em isolamento, ele nunca deixou de sentir-se parte do corpo de Cristo. Em seus escritos, falava sobre como os cristãos presos criavam uma verdadeira igreja dentro das prisões, comunicando-se por batidas nas paredes, compartilhando alimentos escassos e orando uns pelos outros. Essa unidade sobrenatural se tornava um testemunho poderoso diante dos carcereiros, que muitas vezes ficavam impressionados com a solidariedade dos prisioneiros. Esse aspecto da comunhão o levou a insistir para que a Igreja Livre não se esquecesse dos que sofriam, pois somos um só corpo. Outro ponto essencial de seu legado foi sua visão missionária. Mesmo debilitado, após sair da prisão, ele nunca deixou de evangelizar. Seu coração ardia por alcançar os perdidos, e cada palestra ou entrevista era uma oportunidade para apresentar Cristo. Ele entendia que sua missão não era apenas denunciar as injustiças, mas principalmente proclamar o Evangelho que transforma vidas. Ao falar em parlamentos e auditórios seculares, não se limitava a discursos políticos, sempre incluía a mensagem da cruz. Essa ousadia evangelística demonstrava que, para ele, nada era mais urgente do que levar almas a Cristo. Richard também foi um homem de profunda sensibilidade humana. Apesar de todo o sofrimento que carregava, possuía um senso de humor simples que usava para aliviar a dor dos outros. Há relatos de que, mesmo nas prisões, contava pequenas histórias engraçadas para encorajar os companheiros. Essa capacidade de sorrir em meio à aflição
Era reflexo de uma alma que encontrava alegria em Cristo e não nas circunstâncias. Para ele, a alegria era uma arma espiritual contra o desespero. Esse equilíbrio entre lágrimas e sorrisos mostrava a profundidade de sua vida interior. O impacto de sua história foi tão grande que transcendeu fronteiras confessionais. Richard tornou-se referência não apenas entre evangélicos, mas também entre católicos, ortodoxos e outras tradições cristãs. Sua mensagem era universal, pois falava da essência do discipulado. Ele não defendia uma denominação específica, mas a fidelidade a Jesus. Isso o tornava uma figura de unidade em um mundo cristão tantas vezes dividido. Sua vida nos recorda que, diante da perseguição, as diferenças se tornam secundárias e o que importa é a fé comum no Salvador. Ao mesmo tempo, Richard não deixava de ser realista. Ele sabia que a natureza humana é frágil e que muitos poderiam falhar diante da pressão. Por isso, falava frequentemente da graça de Deus como única fonte de sustento. Ele próprio reconhecia que sem a presença do Espírito Santo não teria suportado. Essa consciência de dependência o impedia de cair no orgulho espiritual. Ele não se apresentava como herói invencível, mas como um servo frágil, sustentado pela graça. Essa humildade aumentava ainda mais o poder de seu testemunho, pois mostrava que a fidelidade não é mérito humano, mas obra de Deus em nós. Sua relação com Sabina também é parte fundamental de sua história. O apoio mútuo, a perseverança conjunta e a disposição de ambos em sofrer por Cristo revelam a força de um casamento firmado no Senhor. Eles enfrentaram separações dolorosas, prisões, trabalhos forçados e pobreza, mas permaneceram unidos em propósito. Esse testemunho conjugal inspira famílias cristãs até hoje, mostrando que o matrimônio pode ser uma plataforma poderosa de testemunho. O legado de Richard é também pedagógico. Sua vida funciona como lição prática sobre temas como fé, sofrimento, perdão, comunhão e missão. Ele é como uma parábola viva, que ensina mais do que livros teológicos poderiam ensinar. Muitos seminários e escolas bíblicas incluem seus escritos como parte do currículo, reconhecendo que sua experiência é fonte rica de aprendizado espiritual. De fato, poucos cristãos contemporâneos conseguiram traduzir de forma tão clara a realidade do discipulado radical. À medida que avançamos no século XXI, a mensagem de Wurmbrand permanece relevante. Ainda existem milhões de cristãos perseguidos em diferentes partes do mundo, e sua história continua a mobilizar intercessores e missionários. Além disso, seu alerta contra o comodismo continua atual para a Igreja Livre. Ele nos lembra que a fé sem cruz é uma ilusão e que a verdadeira vida cristã envolve entrega e sacrifício. Esse chamado é necessário em todos os tempos, pois o perigo da apatia espiritual é constante. Por fim, Richard nos mostra que o sofrimento, quando entregue a Deus, não é inútil. Ele se torna semente que gera frutos eternos. Sua vida é prova de que nenhuma prisão pode deter o poder do Evangelho e que nenhuma ditadura pode calar a voz de Cristo. O que começou em silêncio, em uma cela escura, hoje ressoa em todo o mundo. Sua biografia não é apenas memória, mas convite. Convite a viver uma fé corajosa, a orar pelos perseguidos, a pregar o Evangelho sem medo, a perdoar os inimigos e a permanecer fiel até o fim. Assim, o legado de Richard Wurmbrand não é apenas história passada, mas um chamado vivo para cada cristão de hoje. Ao refletir sobre o legado de Richard Wurmbrand, torna-se evidente que sua história não se limita a um capítulo isolado da perseguição cristã na Romênia, mas representa uma janela para compreendermos a realidade espiritual da Igreja em todo o mundo. Ele foi um sinal visível de que o Evangelho continua a ser um escândalo para muitos e que aqueles que permanecem fiéis a Cristo inevitavelmente enfrentarão oposição.
Sua vida aponta para uma verdade que atravessa os séculos. A cruz é o caminho da vitória. E não há cristianismo autêntico sem disposição para carregar essa cruz. Quando testemunhava em igrejas do Ocidente, Richard frequentemente lembrava que a perseguição não é uma tragédia acidental, mas parte integrante da caminhada cristã. Ele dizia que os cristãos perseguidos não pediam que suas dores cessassem, mas que orássemos para que permanecessem fiéis. Essa perspectiva surpreendia, pois revelava uma fé madura, centrada não em alívio, mas em perseverança. Muitos líderes e congregações foram confrontados com essa realidade e decidiram renovar seu compromisso com Cristo. Ao mesmo tempo, Wurmbrand nunca deixou de enfatizar o papel da esperança. Mesmo nos relatos mais sombrios de tortura e solidão, sempre fazia questão de mostrar como Cristo se revelava presente. Ele contava como ouvia hinos cantados baixinho nas celas vizinhas, como um simples sorriso de um irmão acorrentado podia ser um bálsamo, e como a lembrança de versículos decorados se tornava pão espiritual. Essas pequenas luzes no meio da escuridão eram para ele sinais da vitória de Cristo sobre as trevas. Essa forma de enxergar a vida cristã influenciou profundamente a espiritualidade de inúmeras pessoas. O testemunho de Richard também nos lembra que a fé cristã é comunitária. Embora tenha passado longos períodos em isolamento, ele nunca deixou de sentir-se parte do corpo de Cristo. Em seus escritos, falava sobre como os cristãos presos criavam uma verdadeira igreja dentro das prisões, comunicando-se por batidas nas paredes, compartilhando alimentos escassos e orando uns pelos outros. Essa unidade sobrenatural se tornava um testemunho poderoso diante dos carcereiros, que muitas vezes ficavam impressionados com a solidariedade dos prisioneiros. Esse aspecto da comunhão o levou a insistir para que a Igreja Livre não se esquecesse dos que sofriam, pois somos um só corpo. Outro ponto essencial de seu legado foi sua visão missionária. Mesmo debilitado, após sair da prisão, ele nunca deixou de evangelizar. Seu coração ardia por alcançar os perdidos, e cada palestra ou entrevista era uma oportunidade para apresentar Cristo. Ele entendia que sua missão não era apenas denunciar as injustiças, mas principalmente proclamar o Evangelho que transforma vidas. Ao falar em parlamentos e auditórios seculares, não se limitava a discursos políticos, sempre incluía a mensagem da cruz. Essa ousadia evangelística demonstrava que, para ele, nada era mais urgente do que levar almas a Cristo. Richard também foi um homem de profunda sensibilidade humana. Apesar de todo o sofrimento que carregava, possuía um senso de humor simples que usava para aliviar a dor dos outros. Há relatos de que, mesmo nas prisões, contava pequenas histórias engraçadas para encorajar os companheiros. Essa capacidade de sorrir em meio à aflição era reflexo de uma alma que encontrava alegria em Cristo e não nas circunstâncias. Para ele, a alegria era uma arma espiritual contra o desespero. Esse equilíbrio entre lágrimas e sorrisos mostrava a profundidade de sua vida interior. O impacto de sua história foi tão grande que transcendeu fronteiras confessionais. Richard tornou-se referência não apenas entre evangélicos, mas também entre católicos, ortodoxos e outras tradições cristãs. Sua mensagem era universal, pois falava da essência do discipulado. Ele não defendia uma denominação específica, mas a fidelidade a Jesus. Isso o tornava uma figura de unidade em um mundo cristão tantas vezes dividido. Sua vida nos recorda que, diante da perseguição, as diferenças se tornam secundárias e o que importa é a fé comum no Salvador. Ao mesmo tempo, Richard não deixava de ser realista. Ele sabia que a natureza humana é frágil e que muitos poderiam falhar diante da pressão. Por isso, falava frequentemente da graça de Deus como única fonte de sustento. Ele próprio reconhecia que sem a presença do Espírito Santo não teria suportado.
Essa consciência de dependência o impedia de cair no orgulho espiritual. Ele não se apresentava como herói invencível, mas como um servo frágil, sustentado pela graça. Essa humildade aumentava ainda mais o poder de seu testemunho, pois mostrava que a fidelidade não é mérito humano, mas obra de Deus em nós. Sua relação com Sabina também é parte fundamental de sua história. O apoio mútuo, a perseverança conjunta e a disposição de ambos em sofrer por Cristo revelam a força de um casamento firmado no Senhor. Eles enfrentaram separações dolorosas, prisões, trabalhos forçados e pobreza, mas permaneceram unidos em propósito. Esse testemunho conjugal inspira famílias cristãs até hoje, mostrando que o matrimônio pode ser uma plataforma poderosa de testemunho. O legado de Richard é também pedagógico. Sua vida funciona como lição prática sobre temas como fé, sofrimento, perdão, comunhão e missão. Ele é como uma parábola viva, que ensina mais do que livros teológicos poderiam ensinar. Muitos seminários e escolas bíblicas incluem seus escritos como parte do currículo, reconhecendo que sua experiência é fonte rica de aprendizado espiritual. De fato, poucos cristãos contemporâneos conseguiram traduzir de forma tão clara a realidade do discipulado radical. À medida que avançamos no século XXI, a mensagem de Wurmbrand permanece relevante. Ainda existem milhões de cristãos perseguidos em diferentes partes do mundo, e sua história continua a mobilizar intercessores e missionários. Além disso, seu alerta contra o comodismo continua atual para a Igreja Livre. Ele nos lembra que a fé sem cruz é uma ilusão e que a verdadeira vida cristã envolve entrega e sacrifício. Esse chamado é necessário em todos os tempos, pois o perigo da apatia espiritual é constante. Por fim, Richard nos mostra que o sofrimento, quando entregue a Deus, não é inútil. Ele se torna semente que gera frutos eternos. Sua vida é prova de que nenhuma prisão pode deter o poder do Evangelho e que nenhuma ditadura pode calar a voz de Cristo. O que começou em silêncio, em uma cela escura, hoje ressoa em todo o mundo. Sua biografia não é apenas memória, mas convite. Convite a viver uma fé corajosa, a orar pelos perseguidos, a pregar o Evangelho sem medo, a perdoar os inimigos e a permanecer fiel até o fim. Assim, o legado de Richard Wurmbrand não é apenas história passada, mas um chamado vivo para cada cristão de hoje.